Oi, oi. Aula de direito penal, erros de tipo e erros de proibição. Vamos estudar os erros juntos, tá? Erro de tipo. O erro de tipo, ele está previsto lá no artigo 20 do Código Penal, que vai trazer o seguinte texto. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Primeira coisa que toda doutrina faz e que a gente tem que fazer também é a distinção entre o erro e a ignorância. Não que isso tenha relevância, a gente vai ver que tanto o erro quanto a ignorância são tratados da mesma forma pelo Código Penal, né? Mas erro é a falsa percepção da realidade. É quando eu vejo a realidade de uma forma distorcida. A ignorância é o desconhecimento dessa realidade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está sendo feito. Eu não sei nada. Eu sou ignorante. Tá? Então, o erro de tipo é a falsa percepção da realidade sobre elementos constitutivos do próprio tipo penal. Né? Então, tem que voltar lá na ideia de tipicidade para lembrar quais são os elementos do tipo, elementos objetivos, elementos subjetivos, para a gente perceber aonde recai esse erro. Eu tenho duas espécies. Eu tenho o excusável, ou inevitável, invencível e desculpável. Excusável é a palavra que eles mais usam, tá? Talvez porque ela cause um pouquinho mais de confusão. Mas excusável é inevitável. E o inexcusável, ou evitável, vencível ou indesculpável. O excusável, o agente não tem culpa daquele erro. Por mais que ele fizesse tudo o que ele pudesse fazer, que ele tivesse ali toda a conduta, todo o cuidado, toda a diligência possível, ele ainda assim recairia naquele erro. O inexcusável, não. O inexcusável, o agente é negligente, o agente é imprudente na sua conduta e não toma os cuidados necessários. Tá? E, obviamente, para que eu defina se o erro daquele caso é excusável ou inexcusável, eu tenho que analisar o caso concreto. Não dá para listar condutas que são excusáveis e condutas que são inexcusáveis. Eu preciso analisar o fato concreto, o fato, né? Para que eu consiga fazer essa definição. Sempre vai excluir o dolo. Tá? Sempre exclui o dolo. Tanto um quanto o outro, excusável e inexcusável, o dolo é completamente afastado. O que fica aqui no questionamento? A culpa. O excusável, que é o evitável, o excusável, que é o inevitável, ele também vai excluir a culpa. Então, o erro de tipo excusável, inevitável, que eu não tenho como evitar, ele afasta dolo e afasta culpa. Eu não respondo pelo crime, porque se eu não tenho dolo, não tenho culpa, eu não tenho fato típico, ok? Agora, o erro de tipo inexcusável, aquele que é evitável, ele só afasta o dolo. Se a conduta tiver a previsão de crime culposo, né, de punição culposa, aí eu vou ter a punição, ele vai responder na modalidade culposa, tá? O Kleber Masson traz na doutrina dele que de uma forma bem excepcional, mesmo diante de um erro de tipo, a criminalidade do fato ela vai permanecer quando houver uma desclassificação de um crime para o outro, tá? Então, vamos supor que no meu erro de tipo, com o erro, em vez de eu ter ali a eliminação do dolo, eu tenho uma desclassificação para outro crime. Aí esse crime vai permanecer. Eu vou responder por esse crime para o qual eu desclassifiquei, ok? Ainda dentro do erro de tipo, eu posso ter um erro de tipo determinado por terceiro. É um erro induzido. Eu, agente do crime, né, agente do tipo, eu fui induzido ao erro por uma terceira pessoa, por um agente provocador, tá? Então, eu vou ter o agente provocador, o agente criminoso e o objeto do delito. O agente provocador me induz a erro, de forma culposa ou dolosa, tanto faz, tá? Com dolo ou com culpa, ele me induz a erro.
nessa indução a erro eu cometo crime. Eu não vou responder, porque eu vou ter aqui um erro excusável ou inexcusável, né? Eu posso ali não responder ou responder pela modalidade culposa. O agente provocador, ele responde. Então, o agente provocador responde pelo crime que eu pratiquei, porque ele que me induziu àquela conduta, tá? Tá lá no parágrafo 2º do artigo 20. Responde pelo crime, o terceiro que determina o erro. Então, quando a criatura me provoca, me induz a cometer algum crime, ele vai responder. Um exemplo que a doutrina traz é o do furto, né? Eu tô ali correndo, juntando minhas coisas apressadas para não perder o ônibus, para não perder a condução. E aí eu peço para um outro agente, pro A ali, pegar o meu celular que ficou em cima da mesa. O A, de forma maldosa, vai lá e pega o celular de outra pessoa, de quem ele não gosta, ou enfim, pega o celular de outra pessoa e me dá. E eu saio com o celular de outra pessoa. O que é a conduta de subtrair coisa alheia móvel? Furto. Nesse caso foi um furto. Eu vou responder pelo furto? Não, né? De forma alguma. Porque mesmo que eu pudesse deduzir que é um erro inexcusável, você não olhou, você não conferiu se era o seu celular, o furto não cabe crime culposo, né? Não existe furto culposo, então eu não vou responder por furto culposo. Agora, a criatura que pegou o celular errado e me deu, responde pelo furto doloso, normalmente, tudo bonitinho, tá? Então, ele vai responder e não eu, porque ele me induziu ao erro, ok? Erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, ele não vai recair sobre o elemento do tipo. Ele não vai recair sobre a elementar ali, não vai recair sobre a situação fática. Eu não vou estar errado sobre o fato. Eu sei o que eu estou fazendo. O que eu estou errado a respeito é sobre ou uma circunstância, que podem ser qualificadoras ou causas de aumento, ou fatos irrelevantes do tipo penal. Esses erros de tipo acidental, eles não afastam a minha responsabilidade, tá? Eu tenho 6 tipos. O erro sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre qualificadoras, e aí eu tenho 3 tipos que eu chamo de aberrações, ou a gente vai ver os termos em latim, os aberrácios, tá? Que é sobre o nexo causal, sobre a execução e sobre o resultado. Então a gente vai estudar um por um para entender como que funcionam esses erros de tipo acidental e como a gente se porta diante de cada um deles. O erro in persona, que é o erro sobre a pessoa, o agente confunde a pessoa que ele quer atingir, contra quem ele quer agir. Então, vamos supor, e esse é o exemplo mais clássico de todos, né? O agente A quer matar ali o seu pai, tá? Ou quer matar ali qualquer pessoa. Só que essa pessoa, ela tem um irmão gêmeo. E aí, na hora de matar a pessoa, ele mata o irmão gêmeo no lugar, né? Ele confundiu as pessoas, ele confundiu quem ele queria atingir, né? E aí, a previsão vem no parágrafo 3º do artigo 20, ainda estamos no artigo 20, né? O erro quanto a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena, percebam? Não vai me isentar de pena, né? Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E aqui é que está o porquê a gente precisa estudar esse tipo de erro. Porque, por exemplo, ele queria matar ali o pai, tá? Vamos usar o pai. E em vez de matar o pai, ele confunde com o irmão gêmeo e mata o tio. Quando eu mato o meu pai, eu tenho um aumento de pena na hora da dosimetria maior do que quando eu mato o meu tio. E eu vou levar em conta, mas foi o tio que morreu, não interessa. Ele queria matar o pai, né? Ou eu queria matar a minha esposa, e em vez de matar a minha esposa, eu mato minha cunhada, que era irmã gêmea dela, né? Então, em uma situação, eu não teria coabitação, eu não teria agravante do feminicídio, por exemplo.
Na situação que se fosse a minha esposa morrer, eu responderia pelo feminicídio. Então eu vou responder pelo quê? Pelo feminicídio. Eu vou levar em conta a pessoa que eu queria. Eu vou levar em conta o meu dolo, a minha vontade inicial. Pouco me importa, assim, né? Pouco importa para a punição quem realmente morreu. Eu vou punir de acordo com quem deveria ter morrido. Tá? Ou com quem deveria, o objeto que deveria ser atingido, a pessoa que deveria ser atingida, tá? Então, adotamos aqui a teoria da equivalência, então eu não mudo na questão da tipificação, eu vou mudar apenas ali na hora da dosimetria da pena, na hora de definir causas de aumento ou diminuição, tá? Erro sobre o objeto. Esse erro é completamente irrelevante, mas a gente precisa trazer ele aqui, porque o erro sobre o objeto é quando eu acho que eu estou roubando uma coisa, por exemplo, e estou roubando outra. Então, eu acho que eu estou roubando um relógio ali de 10 mil reais. E, na verdade, não era um relógio de 10 mil reais, era uma cópia que valia ali 50. Na prática, é irrelevante. A única relevância que vai ter é que a jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância para essa cópia. Então, por mais que eu quisesse o relógio de 50 mil, quando eu levo de 10 reais, eu não vou nem responder, porque eu vou aplicar a insignificância se ela couber, claramente. Né? Se for um furto, se for roubo, já não cabe insignificância de forma alguma. Ok? Então, é quando eu quero um objeto e acabo levando o outro sem querer. Tá? Erros sobre as qualificadoras. Aqui também não tem relevância na tipificação, mas eu vou ter a relevância de poder afastar ou não uma qualificadora. O exemplo que a gente tem é, por exemplo, existe no crime de roubo e de furto também o uso de chave falsa. Então, se eu usar uma chave falsa ou uma chave mestra, eu vou estar ali cometendo um crime qualificado, eu vou ter um aumento da minha pena. Se ao invés de eu estar usando uma chave falsa, eu por engano estou usando a chave verdadeira, a qualificadora vai embora. E aí eu não estou cometendo um crime qualificado, eu estou cometendo um crime simples, pelo menos nesse ponto específico da utilização da chave falsa. Tá? Então, na questão da qualificação do crime. Eu tenho que prestar atenção se aquela qualificadora realmente aconteceu ou ela foi um erro na conduta, né? Ela deveria ter acontecido, mas na verdade não aconteceu. Tá? Nesse caso, eu afasto a minha qualificadora. E aí a gente chega nas nossas aberrações. Tá? Quando a gente estuda as aberrações, a gente começa pela aberrácio causa. Né? O meu engano ele recai na causa do crime. Aqui é completamente irrelevante. Tá? Pode alterar ali a qualificação, uma causa de aumento pela forma e tal, mas aqui na prática ele acaba sendo irrelevante. Tá? É sobre a causa do crime. Então, o A empurra o B da ponte para que ele morra afogado lá no rio, lá embaixo. Só que na hora que ele cai, ele bate numa pedra. Ele bate a cabeça na pedra e morre dessa pancada. Não morre afogado, né? Então, eu só mudei ali a forma que morreu. Em vez de morrer afogado, que seria uma causa de qualificação, ele morre por traumatismo craniano, que não teria a qualificação. Tá? E aí eu tenho duas correntes. Uma corrente diz que ele responde pela causa que pretendia, outra diz que ele responde pela causa que realmente aconteceu. Tá? Aberrácio ictus, esse está aqui no artigo 73, a gente dá um saltinho básico no Código Penal para ver a aberrácio ictus. Vamos lá. Quando, por acidente... aberrácio ictus é o erro na execução, tá? Desculpa, tá com o latim e não tá com a tradução. Aberrácio ictus é o erro na execução. O artigo 73 vai trazer aqui, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado crime contra aquela, atendendo-se disposto no parágrafo 3º do artigo 20.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretende ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que é o concurso ali de crimes, tá? Eu vou ter um aumento. Então, vamos lá. Cuidado. Primeiro cuidado que eu tenho que ter. Eu não estou cometendo um erro contra a pessoa. Cuidado. O efeito é o mesmo? É o mesmo. Mas eu não estou cometendo um erro contra a pessoa. Eu estou cometendo um erro de execução, tá? No erro da contra a pessoa, eu confundo as pessoas. Eu troco as pessoas, tá? Por algum motivo, eu confundo uma pessoa com a outra. Elas são muito parecidas, são idênticas, não tinha como identificar. No erro de execução, o meu erro é na execução mesmo. Tipo assim, eu ia atirar no A e erro e acerto B, né? Ou é o caso ali, o professor está na sala, quer atirar o apagador, quer atingir o aluno da primeira fileira. Ele põe mais força e atinge o aluno da última cadeira. Erro de execução. Eu não confundi as pessoas. Eu sei quem eu queria atingir. Eu sei quem eu queria bater, quem eu queria matar. Mas eu erro. Eu sou ali ruim na minha execução, né? Sou ali no mínimo irresponsável na minha execução. E aí eu acabo errando a pessoa. Eu vou responder como se fosse a pessoa que eu queria atingir, caso isso tenha alguma diferença na minha penalidade, tá? E quando eu atinjo as duas pessoas, e aí, cuidado, tem que ser atingida as duas pessoas a segunda pessoa de forma culposa. Então não pode ser o exemplo da bomba. Botei a bomba no carro sabendo que tinha o risco de matar mais gente. Isso é dolo eventual. Aí não entra aqui, a gente já estudou essa situação, tá? E aí eu vou ter dolo primário, dolo secundário, dolo eventual. Eu respondo pelos crimes todos. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu queria atingir uma pessoa e acabo atingindo duas. Sabe aquelas situações em que às vezes a bala passa por uma e pega na outra, né? Então eu atingi um tiro, eu atingi duas pessoas. Um exemplo clássico de doutrina. Atingi duas pessoas com o mesmo tiro. Ótimo, pronto. Eu vou responder no concurso, vou ter um aumento da minha pena, tá? A regra do artigo 70 é um aumentozinho na pena pelo concurso nos crimes, ok? Outra situação que pode acontecer. A pessoa tá na balada, quer botar ali uma droguinha na bebida do agente A, né? A criatura tá ali, ele quer atingir a moça, né? E aí a moça tá dividindo a bebida com a amiga. E aí, em vez dele dopar uma pessoa, ele dopa as duas ao mesmo tempo, né? Uma de forma dolosa, uma de forma culposa, ok? E aí ele responde, então, pelas duas formas, ok? Tem duas espécies, acabei já explicando, né? De tipos na execução. A de unidade simples, que é quando eu atinjo uma pessoa. A de unidade complexa, que é quando eu atinjo a quem eu queria. E a pessoa errada, né? A pessoa errada na forma culposa e aplico o artigo 70. E aí a gente chega na aberratio criminis, um famosíssimo aberratio criminis. O que é aberratio criminis? É o erro no resultado. O meu resultado é diferente daquilo que eu pretendia fazer. Ele está lá no 74. Fora dos casos do artigo anterior, que é o erro de execução, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Então aqui eu fiz tudo certo, mais ou menos. Só que meu resultado foi diferente. O exemplo clássico, tem até uma questão da OAB que traz um exemplozinho assim, a pessoa pegou uma pedra e ela queria quebrar uma vitrine. Ela queria causar um crime de dano. E aí, na hora que ela taca a pedra, ela quebra a vitrine, ou para quebrar a vitrine, em vez de ela quebrar a vitrine, ela atinge uma pessoa, causando uma lesão corporal. Né? O que ela vai responder? Ela vai responder por lesão corporal culposa.
Ela não vai responder por lesão corporal dolosa. Ela não tinha o dolo de causar lesão corporal. Ela tinha o dolo de causar dano lá na vitrine. Mas ela acaba causando uma lesão corporal. Então, ela responde pela lesão corporal culposa, tá? Agora, se ela quebra a vitrine e atinge a pessoa, ela responde pelo dano e pela lesão corporal culposa na forma de concurso lá do artigo 70. Tá bom? Eu também vou ter as duas formas, né? A unidade simples, eu apenas faço a cagada diferente, né? Atingo, em vez de quebrar a vitrine, eu atingo a pessoa. E a unidade complexa, eu faço os dois ao mesmo tempo. Na unidade simples, eu respondo na modalidade culposa. Na complexa, eu respondo em concurso. E aí aqui precisa de um cuidado muito, muito importante. Se o resultado do crime for menos grave ou não admitir a forma culposa, eu vou ignorar o 74. Exemplo, eu queria matar a pessoa que estava parada ali na rua. E eu dei um tiro, eu errei esse tiro e quebrei a vitrine. Eu não vou responder por dano, até porque seria dano culposo não cabe, tá? E aí aqui o meu resultado ele é menos grave do que, porque se eu acerto a pessoa, eu cometo homicídio. Se eu acerto a vitrine, eu cometo dano. Dano é muito menos grave do que o homicídio, né? Então aqui eu não vou responder na forma culposa ou ficar sem responder. Eu vou responder pela tentativa, tá? Eu vou responder ali na tentativa, eu vou ignorar o artigo 74 e isso é uma questão de política criminal, ok? Terminamos o erro de tipo, vamos para o erro de proibição. O erro de tipo, como vocês perceberam, ele atua lá na tipicidade, né? Ele retira o dolo e a culpa da conduta. Então, ele mexe na tipicidade lá do fato típico, primeiro elemento da teoria do crime. O erro de proibição, ele vai estar na culpabilidade, no último elemento da teoria do crime. Tá? Então, são erros, mas são erros que afetam momentos diferentes da minha análise do crime. Um está na tipicidade, um está na culpabilidade. O erro de proibição está na culpabilidade. E está previsto lá no artigo 21, que vai trazer o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não posso sair alegando que eu não sabia que a lei existia, tá? Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, isenta de pena. Aí aqui eu já sei que é na culpabilidade, né? Quando isenta de pena, eu sei que é culpabilidade. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, eu preciso primeiro separar o que é erro de proibição e o que é desconhecimento da lei. Uma coisa é saber que a lei existe, né? Não, eu não posso dizer que eu não sabia que tinha uma lei, que eu não sabia que a lei existe, porque a lei é pública e por mais que a gente tenha muitas, eu tenho que saber que a lei existe, tá? Agora, entender o conteúdo da lei, entender a ilicitude do fato, entender que aquilo ali realmente é crime, é diferente. E é aqui que recai o erro de proibição, tá? Então, o erro sobre a ilicitude do fato, que é o erro de proibição, exclui a culpabilidade quando for excusável. Quando for inexcusável, ele vai diminuir a pena, tá? Então, como é que eu decido, como é que eu descubro que ele é excusável e inexcusável? Lá no erro de tipo, eu analiso o fato concreto. E aqui? Olha só, uma coisa que vocês precisam ter em mente. Quando eu estou analisando tipicidade da conduta, a minha análise e excludente de ilicitude, a minha análise é sempre no fato concreto. Quando eu estou analisando culpabilidade, a análise do fato concreto não é tão fundamental assim, porque a culpabilidade ela diz muito mais sobre o agente do que sobre o fato. Então, como é que eu vou descobrir se é excusável ou inexcusável? Eu vou ter que analisar o agente, eu vou ter que fazer uma análise totalmente subjetiva, uma análise sobre o perfil do agente. Se o agente tinha condições de ir atrás da informação e entender a informação, ou se ele não tinha como perceber
a situação, se ele não tinha como entender a situação daquela forma. Então, o parágrafo único do artigo 21 ainda vai trazer o quê? Que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, assim, eu não sou obrigada a entender todas as leis, eu não sou obrigada a entender as ilicitudes do fato, mas eu sou obrigado a, se eu for tomar uma atitude, pelo menos tentar entender se ela tá certa. Tentar buscar aquela informação nas circunstâncias em que eu me encontro, tá? Isso é que vai diferenciar se é excusável ou se é inexcusável. Na prática, é uma análise subjetiva da criatura, né, do agente envolvido. Nas questões de prova, nas questões de OAB, de concurso, vai estar escrito, tá? Vai ter lá a informação para você, vai estar dizendo que não tinha como evitar ou que tinha como evitar. Vai estar dizendo de alguma forma na questão, ok? Eu tenho 3 tipos de erro de proibição. O erro de proibição direto, indireto e o mandamental. No direto é o mais comum. O agente desconhece ou interpreta mal o conteúdo da norma. Então ele não percebe a ilicitude do fato. Ele simplesmente não percebe a ilicitude do fato, tá? Um exemplo bem comum é o pessoal, tipo assim, um turista que vem passar férias, vem turistar no Brasil e no país dele é normal fumar maconha ou utilizar algum tipo de entorpecente. E aí chega aqui, ele acha que é a mesma coisa, que tá tudo liberado e age daquela forma, tá? É uma má interpretação do fato, né, da norma penal. Ele não tem como entender que a nossa norma penal é diferente da onde ele está acostumado, né? Também se usa muito os exemplos de ações culturais, né? A ação X é comum na cultura e o fulano atua daquela forma, né? O indireto vem a discriminante putativa no erro de proibição. Então, lembra da discriminante putativa lá do parágrafo 1º do artigo 20, né? O agente, ele tem ali uma falsa percepção da realidade, ele tá ali em um erro, que pode ser de tipo de proibição. Quando for sobre a proibição, vai afastar a minha culpabilidade. Como é que pode ser? Um exemplo que o maçom traz na obra dele é exatamente o agente entra em casa e vê ali uma pessoa furtando as suas coisas, né? Uma pessoa que está desarmada e tal. E aí ele, achando que ele pode defender a sua propriedade, que ele está em uma excludente de ilicitude, ele vai e atira para defender a propriedade, né? Achando estar em legítima defesa, quando ele não está em legítima defesa, né? A legítima defesa, ela tem que ser proporcional, né? Então, o agente no indireto, ele acredita estar diante de uma causa ali de afastamento da ilicitude que permitiria a sua conduta, que a sua conduta não seria ilícita, porque ele estaria sob essa salvaguarda, tá? Mas, na verdade, ele não está, ok? E o mandamental é talvez o mais complexo de entender, tá? Ele só é possível para crimes de omissão, para crimes omissivos, e o agente, ele está acreditando, ele está em uma situação de perigo. E ele acha que por estar em uma situação de perigo, ele não tem mais o dever de cuidado, né? Então, o pai ali que numa situação de perigo acha que não precisa mais cuidar do filho e abandona o filho. Tá? É um crime de omissão, eu estou fazendo um abandono, eu tinha o dever de cuidado, mas eu acho que eu não estou agindo ilegalmente, eu não acho que eu esteja agindo contra a lei, porque eu estou em perigo. Então, eu acho que para me salvar, eu posso sacrificar o meu dever de cuidado, tá? O meu dever de agir. Então, essas são as 3 espécies dos erros de proibição. E aí, aqui eu trago uma tabela bem comum de vocês encontrarem para diferenciar o erro de tipo do erro de proibição, né?
O erro de tipo, gente, o agente ele não faz ideia do que ele está fazendo. Tá? Ele está perdido no rolê, ele não sabe o que ele está fazendo. No erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo. Mas ele tem certeza que ele está certo, que ele não está violando a lei, que ele não está cometendo um ilícito. Tá? Então, o erro de tipo exclui dolo e culpa. Ou, né, pelo menos o dolo. Quando for inexcusável, só o dolo. O erro de proibição exclui a culpabilidade, que é o último elemento do crime. Ou, quando for inexcusável, vai diminuir a pena de 1/3 a 1/6. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Mais fácil para entender é na resolução de questões. Vou providenciar as questões em sala de aula para a gente resolver. Tá? Era isso que eu tinha para passar hoje. Até mais.